Oi, galera do Procrastination, tudo bem? Eu tô aqui com o Bruno Ronda Leite, ele é designer-chefe da Maurício de Souza Produções. Bom, essa entrevista está acontecendo online por conta da pandemia do coronavírus. Enfim, hoje a gente vai conversar com ele, vai ver o que ele tem a dizer sobre o trabalho dele na Maurício de Souza Produções, sobre a rotina dele, sobre como estão as coisas agora, enfim. E aí, Bruno, se apresenta pra gente. E aí, galera do Procrastination, eu estou aqui a convite do Gui, a gente vem batendo um papo aí. Felizmente, a gente está no momento que a entrevista tem que ser de longe, mas é maneiro também, vai dar para bater um papo maneiro do mesmo jeito. Como o Guilherme falou, eu trabalho na Maurício Souza Produções há um pouquinho mais de 9 anos, estou indo rumo à primeira década lá, e eu meio que inaugurei o departamento de design e venho trabalhando cada ano com um pouquinho mais de coisas. Hoje eu trabalho não só como designer-chefe, né? Então eu dirijo 2 equipes de design lá, mas também trabalho como direção criativa e produção criativa no núcleo da nova animação da Maurício, e também trabalho com construção de marca e planejamento estratégico. Então, meio que eu faço em várias vertentes diferentes, um pouquinho de direção criativa lá dentro. Muito legais as suas funções dentro da empresa. Aproveitando que você falou sobre isso, que era uma das pautas, conta como foi a sua história dentro da empresa, desde do período da contratação, como que foi isso até atualmente. Bom, vamos lá, são 9 anos, mas eu vou ter uma historinha que vira-mexe eu conto por aí, é que eu entrei na Maurício, foi é como sempre na verdade, né? Um encadeamento de sorte com um momento que eu tinha umas habilidades específicas que a Maurício poderia utilizar, tal, e muito de construir um relacionamento, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na Maurício de Souza, eu trabalhava ainda no mercado de publicidade. Eu sou publicitário por formação, formei lá nos anos 2000, e eu já vinha há alguns anos querendo achar uma saída do mercado publicitário, que é um mercado que me ocupava muito tempo, trabalhava muito final de semana, muitos dias até tardão, assim, e a minha primeira filha já tinha crescido num estalo que eu nem percebi direito, assim, e isso estava acontecendo de novo com os outros dois, né? Tenho 3 filhos. E eu tenho um trabalho, nem um trabalho, mas um hobby, assim, né? Que é um trabalho paralelo meu que chama retroreciclagem, onde eu crio personagens através de produtos que são que eu reutilizo do meu lixo limpo, assim, né? Então, até aqui atrás está o Lafayette, que é uma bomba de 50 litros de detergente, foi um dos primeiros personagens que eu fiz, está sempre comigo aí. E tinha na minha mesa, na época de agência, vários potinhos de shampoo, rolinho de desodorante, o que acabou chamando a atenção como se eu fosse o cara que trabalhava com toy art lá na agência, né? Deu uma amiga em comum, me convidou para fazer, na época, toda a parte de cenografia do aniversário da Mônica, pessoa física. Não a personagem, mas a Mônica Souza, filha do Maurício, né? Uhum. Naquela época ela ia fazer o aniversário de 50 anos e me convidaram para fazer a cenografia, a direção de arte, que eu trabalhava na época de publicidade também, uma das partes que eu trabalhava era a produção de eventos. E daí, naquela época, a festa era muita coisa, muito grande, eu não ia conseguir dar conta, mas eu tinha uma ideia de um convitinho, né? E daí, esse convite, eu fiz uma Mônica de montar de papercraft, né? E que é um paper toy, um toy art de fazer em papel, que eu Uhum. queria usar aquilo lá como convite. E daí eu fiz uma Mônica toda minimalista, com olhos grandes, assim, não tinha boquinha, tinha só o dentinho. E foi o primeiro traço de Mônica Toy, né? Então, diz a lenda, isso daí foi a Mônica que me contou, que ela recebeu, ela adorou, mandou um e-mail falando que tinha adorado e tal, e mostrou para Magali, e daí a Magali mostrou pro seu Maurício, né?
E daí, o que a Mônica me conta é que o seu Maurício disse que, putz, está muito legal, muito bom, mas isso daqui você não vai poder usar agora para festa, isso daqui eu vou guardar para mim. E diz ela que ele pegou o projetinho e guardou numa gaveta. Não sei se é uma gaveta física ou uma gaveta mental, né? E ela me mandou uma mensagem pedindo uma segunda versão de convite, daí eu fiz um convite mais tradicional mesmo, mas aquilo ali foi o nascimento do concept design de Mônica Toy, né? Daí Uhum. depois que passou a festa, eu continuei conversando com a Mônica, ela pediu para eu desdobrar os outros personagens também, né? Que o Cebolinha, Cascão, Magali, e daí eu fiz o Bidu também para testar os formatinhos. E daí eu fiz não só de montar, mas eu já levei para um formatinho mais arredondado, que daí é literalmente o que virou a série animada depois. Ainda naquela época, a minha proposta, minha sugestão, até porque eu era muito ligado em toy art, eu queria lançar uma linha de toys, mesmo que nem o Funko Pop, né? Que era algo que a gente tivesse uma modelagem única e a gente e usasse os 400 personagens do Maurício. E depois que eu fiz a turminha toy aí, ela ainda me encomendou um ou dois outros trabalhos, até que depois de alguns meses que a gente já se conhecia, eu falei, Mônica, me contrata aí, vai, eu adoro a marca, já não estou querendo mais trabalhar tanto em publicidade e tal. E ela falou, mas o que você faria exatamente, né? E meio que a gente deu um salto no escuro junto, assim, porque a Mônica, ela é diretora executiva do departamento comercial, né? É a executiva de negócios da Maurício. E ela me trouxe para trabalhar com ela no departamento comercial, onde não tinha ninguém que trabalhava com criação nem criatividade, né? Era mais a equipe de gerentes comerciais dela e a equipe administrativa. Então, as 2 primeiras semanas que eu trabalhei na Maurício foi numa sala de reunião, numa mesona redonda, com um notebook que era de apresentação assim, e eu fiquei ali fazendo uma análise diagnóstica do que eu tinha visto nessas 2 semanas. E é engraçado que esse primeiro PowerPoint que eu fiz, e que daí eu apresentei para a Mônica depois de caminhos que a gente podia trabalhar, acabaram virando a infraestrutura de todo o trabalho que eu construí depois. Vira, mexe, eu volto para aquele primeiro planejamento estratégico lá e eu vejo que tem muita coisa que, que eu sugeri para mim mesmo, né? Porque eu estava mais ou menos pensando como poderia ser. E depois a gente foi implementando com o tempo. E foi isso. Daí a Mônica me contratou e para começar o departamento de design. Hoje falei, o design virou 2 equipes, né? E daí eu fui, cada ano que passava, a gente ia pegando alguma coisa nova, levando esse viés de inovação. E foi legal que o trabalho ele foi dando resultados, e esses resultados construíram uma base mais sólida para a gente tentar voos mais altos, e daí já tô lá quase 10 anos, fazendo o Maurício ficar de cabelo em pé, porque ele fala que o Maurício, às vezes, quando ele vai me apresentar para alguém, ele fala, esse aqui é o Bruno, que é o rapazinho que bagunça todos os meus personagens. Eu imagino. Muito bacana toda a sua história na Maurício de Souza. Foi realmente um jeito bem diferente de entrar na empresa. Acho que foi legal. É uma história que você está aí para contar em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer entrevista, enfim. Mas aproveitando, tem mais alguma história inesquecível que você passou enquanto você trabalhava, algum período, alguma coisa que fica muito na sua cabeça? Lá é que eu sempre digo, né? São 10 anos, mas parece que já foram uns 200 anos, porque a vida lá dentro é muito intensa, porque é Uhum. uma marca que é muito amada, então tem coisas que às vezes demoram até começar a sair, sabe? Até tracionar, mas quando traciona, às vezes é super rápido, assim, sabe? Então, pô, quando a gente fez o lançamento da série animada de Turma da Mônica Jovem, que foi com a galera desse novo núcleo de animação que a gente montou lá, né? Então, tem o André Roca, a Nilza Faustino, o Roger Kiss, o Marcos, a Dani Germano, sabe? Que a gente montou uma equipe de trabalho muito legal, tipo mais uma família lá dentro. Foi muito
foi com muito orgulho que a gente colocou a Turma da Mônica Jovem na rua. A gente sabe como o processo foi um processo pesado de conseguir fazer a viabilização do projeto. Daí a gente lançou também Biduzitos, foi muito legal também, bem gostoso de criar e fazer uma série animada só com as mascotes da turma. Putz, quando a gente lançou lá em 2013, o primeiro projeto que tinha um planejamento estratégico 360 foi o Mônica 50 anos, né? Então, a gente fez um planejamento com um monte de ações, conseguimos implementar o Mônica Parade, que foram aquelas 50 Mônicas com 50 artistas diferentes que foram distribuídos ao longo de São Paulo, depois foram para outras capitais. Eu tive a sorte de ser convidado pelo Maurício para fazer uma das 50 Mônicas, sabe? Então, isso foi muito legal. E depois dessas Mônicas, uma parte ficou no acervo da Maurício, mas 20 delas foram leiloadas. A gente juntou mais de meio milhão de reais para doar para o Unicef. Então, o projeto como um todo foi muito legal. E as participações da Comic Con, porque a gente fez um reposicionamento de marca com a Turma da Mônica, que a gente parou de encarar a Turma da Mônica como uma marca infantil, como a maior marca brasileira de entretenimento infantil, mas para encarar como a maior marca de entretenimento brasileira para a família, né? Então, quando eu entrei na Maurício, lá em 11 de abril de 2011, eu queria lá, ainda mais que eu estava trabalhando com desenvolvimento de produto e com licenciamento, eu queria usar camisetas da Turma da Mônica, eu queria ter cadernos da Turma da Mônica, mas era tudo de tamanho infantil. Eu falei, puxa, gente, a gente tem que amplificar um pouco esse público, esse escopo, né? Então, quando a gente começou a participar da Comic Con, que foi lá em 2014, a gente está desde a primeira edição da Comic Con, a gente falou, putz, isso daqui ele vai ser o ápice dessa participação para mostrar que Turma da Mônica é coisa para os adultos que cresceram também, a gente está falando de 4, 5 gerações de leitores, mas também para mostrar que a Turma da Mônica faz parte da cultura pop do Brasil, né? Sim. Então, a construção dos stands e do conteúdo e escrever o painel que a gente faz todos os anos no maior auditório, no Auditório Cinemark lá, isso é muito, muito, muito maneiro. E fora isso, o stand da Turma da Mônica, ele tem a lojinha da Turma da Mônica, né? Que é a única loja que oficialmente a gente cuida 100% dos produtos. E dá muito orgulho a gente ver a coleção que a gente manda, a gente sempre lança uma centena de produtos lá, que depois vão para a lojinha online, né? Que é a lojinha da Mônica.com.br. Mas é muito gostoso a gente ver que a gente consegue pegar o fã, desde o vínculo do fã criança até o fã mais adulto, pelo coração, pela memória afetiva e pela conexão que ele tem, a conexão afetiva que tem com a marca, e transformar isso em produtos que todos eles querem usar, sabe? Então, é sempre muito, muito gratificante. E tem um monte de outras coisas. Agora, atualmente, a gente fez, quando começou a pandemia e o confinamento, a gente sentou com a galera de planejamento da Maurício inteira e a gente montou, junto com as equipes multifuncionais, desde a Maurício Souza Digital até as minhas equipes, a gente montou toda uma plataforma de enfrentamento ao coronavírus, né? Então foi quando a gente lançou o Cascão Lavando a Mão, daí a gente colocou um site no ar, que é a turmadamonica.com.br/juntos contra o coronavírus, onde a gente tem lá cartilha de como você higienizar comida, de como receber encomenda, de como você usar a máscara. A gente fez o lançamento da nossa coleção de máscaras também na lojinha, que foi muito legal também. O que é interessante na Turma da Mônica, que os resultados são grandes e a gente tem uma liberdade muito grande de propor coisas malucas, sabe? E, na maioria das vezes, o seu Maurício, a Mônica, eles vão com a gente consegue implementar e colocar as coisas na rua, né? Então, é difícil pegar uma ou outra situação, mas, todas essas coisas de trabalho são bem interessantes. Mas tem histórias que ficam no coração, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a perguntar para a Mônica, tinha uma beirinha lá para trabalhar,
Um dia eu estava trabalhando na agência ainda, e de repente eu recebo uma ligação que era eu não lembro se foi a Beth ou a Ivani, que são as secretárias executivas do seu Maurício, né? E falou, ó, Maurício de Souza está querendo marcar uma hora com você e tal. Até parece quem que é, né? Para com isso, porque os meus amigos sabiam que eu tinha feito o convite para Maurício de Souza, né? E eu achei que era alguém ligando, me zoando. E no final não era nada, era o Maurício mesmo querendo marcar uma reunião, daí eu fiquei tremendo, né? Uhum. Daí marcamos um dia, deu um dia, na hora do almoço eu dei um pulo lá no estúdio e foi um dia inesquecível, porque eu cheguei lá, me deixaram numa sala de reunião enquanto o Maurício estava vindo, né? E o Maurício ele anda pelos corredores do estúdio assoviando, né? Daí a porta estava lá aberta, escutei o assovio assim, né? E essa é uma história que eu sempre conto. E daí, de repente, o Maurício entra na sala, eu sozinho lá, com meus reciclados, a impressão de Mônica Toy em cima da mesa, assim, porque eu nem sabia direito o que ele queria falar, né? Uhum. Daí ele entrou assim, eu olhei, tipo, o coração disparado. E a primeira coisa que eu pensei foi: minha nossa, como o Maurício é baixinho, né? Como ele é pequeno. Tipo, coisas que a gente pensa. Mas eu acho que é o que eu sempre gosto de dizer, que eu acho que você quer modular a pessoa ao tamanho do nome, né? Então, Uhum. eu acho que eu estava esperando entrar um avatar, sabe? Uma pessoa de 6 metros de altura e, de repente, era só um homem mesmo, até menor do que eu, e eu já sou pequenininho, né? E foi bem divertido. E, meu, passamos lá 2 horas conversando. Ele meio que tirou aquela meio que metade da tarde para a gente conversar. Ele elogiou o meu trabalho autoral também. E para mim era como se eu estivesse conversando com alguém que nem existia, né? É muito maluco, porque se você é brasileiro, se você lê, né? Então você eventualmente teve contato com a Turma da Mônica. E quando Sim. você cresce lendo Turma da Mônica, o Maurício ele perde o status de ser humano e acaba tomando um vulto de uma lenda, assim, né? Sim. Então foi muito maluco. Foi um momento que dentro da minha vida profissional eu super guardo no peito com muito carinho. Eu imagino. A Turma da Mônica está presente na vida de todo mundo. Eu mesmo tenho uma coleção aqui que eu tinha há muito tempo e continuo aqui. Às vezes eu me pego lendo. Eu não sei se é da sua época, inclusive, mas quando eu era menor, tinha o site da Máquina de Quadrinhos, que era da Maurício de Souza Produções, e eu gostava de ficar criando quadrinhos lá. Era da sua época? Ah, isso daí já não mais como fã, mas eu lembro do. Porque assim, a gente nunca para de se relacionar com a Turma da Mônica, né? Mas eu Uhum. lembro do lançamento, como foi grande, eu lembro quando a máquina de quadrinhos ela fechou, a quantidade de pessoas que ficou órfão da máquina de Sim, quadrinhos, né? sim. E a gente vira a mexe, a gente fala de como que a gente consegue trazer isso de volta, como que seria essa experiência. Inclusive, tem Uhum. algumas iniciativas aí que eu não posso dar spoiler, mas daqui a pouco pode ser que a gente tenha uma novidade ou outra aí. Não exatamente nesse mesmo esquema, porque aquilo era muito legal, mas ele tinha um problema de curadoria, como que alguém ia conseguir ler todas as milhares de histórias que eram produzidas, Ah, porque sim. o que acabou deixando o projeto mais difícil dele manter perenemente é porque tinha muita gente que entrava lá e fazia histórias que eram completamente contra os valores da Turma da Mônica, né? E Uhum. daí, não, mesmo que você proíba a palavra-chave com palavrão, com coisas que são mais descaradamente mal educadas, para não Sim. falar mais, né? Tem muito contexto que é tirado fora do lugar e que daí a história fica maliciosa, sabe? E Uhum. daí os nossos personagens eles não são um veículo para esse tipo de historinha, né? Então Sim. isso continua sendo um desafio de como fazer essa curadoria de milhares e milhares de histórias, né? Falando de personagem, então, eu quero que você escolha 3 personagens da Turma da Mônica que você adotaria se eles fossem reais. Mas são personagens que eu gosto ou personagens que eu gostaria de conviver com? Porque eu acho que tem uma grande diferença. Acho que personagens que você gostaria de conviver com, né? Porque você adotaria eles. Olha, eu gosto, apesar
de eu ter uma afinidade com o Cebolinha por causa dos planos infalíveis e do Cebolinha ser palmeirense como eu sou, eu acho que eu ia gostar muito mais de ser amigo do Cascão e do Jeremias, sabe? Eu acho que Sim. a gente tem uma vibe muito mais parecida, assim, né? Uhum. E eu gostaria de ser amigo do Bugu também, porque eu Ah, acho que o Bugu legal. muito divertido, Uhum. mas é aquele amigo que ele tem uma cota, sabe? Eu teria Sim, talvez uma cota de Bugu a cada 3 ou 4 meses, assim. Depois deixaria, não responderia mais as mensagens dele por um tempo. sim, deixaria um pouquinho afastadinho. Legal isso. E eu queria também falar um pouquinho sobre a sua carreira como desenhista, designer. Como que isso começou? Foi uma coisa que você desenvolveu desde pequeno? É um dom? Você treinou para isso? Como que foi? Eu considero que todo o conjunto de habilidades que você precisa ter para desenhar é um conjunto de habilidades que a gente tem uma coordenação fina, específica para algumas coisas ou outros desenhos, uma certa facilidade, mas que você vai treinando ao longo da vida, né? Também gosto de dizer que você trabalhar com arte, você tem uma rara possibilidade de ir estudando e melhorando até o final da vida, porque isso não é uma coisa que o corpo se ressente de continuar fazendo, sabe? Não é como um esportista de alta performance, não é como algumas carreiras que elas têm um determinado prazo de validade, né? Você consegue ir melhorando, evoluindo o seu traço, ou até a sua habilidade de contar história ou escrever ao longo da vida. Se você mantiver a cabeça bem arejada e treinada, e você continuar buscando referências, em não perder, vamos dizer assim, o trem da vida, sabe? Tipo, Uhum. você ficar meio que para trás, não só no sentido do que está se produzindo hoje, mas ficar para trás no sentido de o que a sociedade permite, o que a sociedade tolera, o que é interessante você se manter relevante dentro da sua mensagem, sabe? Porque esse é o caminho mais fácil para você perder a mão, né? É você perder a mão do que você vai produzir ou quer passar, que isso se torne uma coisa obsoleta do ponto de vista de que é algo ou que ninguém mais se importa, ou que você está levantando ainda bandeiras que já passaram, sabe? É muito fácil a gente notar que às vezes você tem um criador que ele tem a obra de uma vida, mas que todo mundo gosta, mas quando a pessoa vai falar sobre alguma coisa que está acontecendo hoje, ou vai escrever um novo conteúdo sobre alguma coisa contemporânea, que a mensagem se perde, até as pessoas cometem alguns escorregões, né? E escorregões são naturais, mas eu acho que se você mantiver o seu nariz apontado para onde a sociedade como um todo está indo, é a maior chance de você conseguir manter a sua obra relevante, mas eu não considero que seja um dom. Eu acho, eu realmente acredito em conjunto de habilidades, ou seja, a gente tem uma caixa de ferramentas que talvez seja diferente, como pessoas que têm Uhum. mais afinidade com matemática, ou pessoas que têm mais afinidade com contabilidade, ou tem gente que tem muita habilidade manual na hora de trabalhar com madeira, ou alguém que tenha muita habilidade para lidar com criança, sabe? Então, acho que todo mundo tem a sua caixinha de ferramentas com um determinado conjunto de habilidades para você passar na vida, sabe, ao longo da vida, se relacionar com as pessoas, mas também tentar pegar esse conjuntinho e transformar no ofício, numa profissão, né? Porque no final, do jeito que o mundo é estruturado, a gente precisa gastar aí pelo menos um terço do nosso dia no nosso ganha-pão, né? Uhum. E eu acredito que o desenho ele é um ofício como todos os outros, só que como todas as manifestações artísticas, e daí eu estou falando de literatura, estou falando de artes, de modelagem, de música, de cinema, de quadrinhos, todas essas manifestações artísticas, elas têm uma capacidade de atrair a atenção de todas as pessoas, né? E daí às vezes acaba virando uma aura de tipo de inalcançabilidade, mas eu tenho certeza que qualquer pessoa que efetivamente comece a treinar, ela vai chegar
em bons estágios de ilustração ou de escrita, sabe? E também é que eu também fio a minha vida numa crença de que, assim, existem pessoas que são completamente fora de série, né? E em absoluto eu me incluo dentro delas, não me incluo. Mas a gente pega pessoas que têm muita habilidade e mesmo que o Bruno, que tem uma certa caixa de ferramenta que seja maneira e seja boa para isso, eu posso passar 3 ou 4 vidas treinando que talvez eu não chegue nisso, sabe? Quando você pega, sei lá, no exemplo de quadrinhos, talvez um apuro estético como um Bill Sienkiewicz tem, sabe? Isso eu posso estudar muito e aquela visão que ele tem talvez eu nunca consiga chegar. Ou, sei lá, uma visão estética de uma Frida Kahlo, sabe? O que ela fez ao longo da vida dela também é muito grande. E isso para dar alguns exemplos só. Mas o que eu sei, que dentro do meu conjunto de habilidades, eu posso buscar aquilo que eu faço bem, preencher algumas lacunas para potencializar aquilo que eu faço bem e chegar em resultados que são plenamente satisfatórios e super possíveis de transferir uma mensagem, né? Porque a definição que eu prefiro sobre o que é arte é que eu acredito de verdade que a arte é uma ferramenta de transformação da realidade, sabe? Sim. E que quem quer trabalhar com arte, que gosta de trabalhar com arte, tem todas as suas manifestações, eu acho que acaba tendo uma missão secundária ou até mesmo prioritária de usar aquilo como um portador de mensagem para você tentar pegar o mundo e transformar ele se você tiver boas intenções, num lugar melhor, num lugar mais inclusivo, um lugar onde você ajude a espalhar a mensagem de que todo mundo deveria ter oportunidades iguais, né? E é assim que eu trabalho. Eu pego o meu conjunto de habilidades e eu tento alcançar o máximo de impacto para levar uma mensagem que eu acredito piamente que vai fazer do mundo um lugar melhor, nem que seja alguns centímetros, alguns milímetros de cada vez, sabe? Muito legal isso. E eu ia falar do mundo, inclusive, numa pergunta, mas eu vou deixar ela para depois e fazer uma outra pergunta agora. Em relação à cultura pop, o que você gosta de assistir, o que você gosta de ler, enfim. Eu já vi que você gosta de Toy Story pelo Woody ali atrás. Eu acho que tem algumas franquias e propriedades intelectuais que são sacanagem, não tem como você não gostar, sabe? E até algumas delas acabaram sendo contaminadas por mau comportamento dos criadores ou pessoas que trabalharam, mas a obra muitas vezes ainda permanece, entre aspas, intacta. É claro que não tem como se separar a obra boa da pessoa ruim, né? Mas a gente vai dando uma equilibrada. Mas, eu gosto bastante, sim, do Toy Story, apesar de tudo que aconteceu com Lester, deu uma esfriada na minha paixão, mas eu gosto bastante. Eu acho que o Woody, ele é um protagonista muito bacana pela construção dos defeitos dele, sabe? E a gente acaba super se identificando com ele. E é muito maneiro você chegar e levar para a criançada uma reflexão do quanto o equilíbrio é muito tênue, sabe? Que se você deixa o egoísmo atrapalhar mais, de uma hora para outra, toda a vida vira uma bagunça, assim. Isso é muito legal, sabe? Eu curto muito, ainda dentro da Pixar, né? Tem o Divertidamente, que é muito legal também, Muito legal. porque você conseguiu levar um conceito que é um conceito super abstrato e é difícil até para adultos entenderem, que é o conceito de nostalgia, sabe? Aquele agridoce de você gostar de algo, mas aquilo está inalcançável no passado, sabe? E que a vida muda e que a nossa missão é a gente construir memórias novas com coisas gostosas novas, sabe? Mas que aquilo vai estar preservado para sempre. Você só não tem mais acesso àquilo. Eu adoro o Brad Bird. É uma coisa que o Kiss, que eu falei que ele trabalha comigo no núcleo de animação, ele é o Head of Development de projetos. É um baita roteirista.
eu adorava a obra do Brad Bird antes de entender os conceitões por trás. Depois que ele me mostrou, pô, olha só como o Brad Bird trabalha com tudo encadeado, meu, passei a ser mais apaixonado ainda. Eu adoro Ratatouille, adoro Remy. Para mim é dos desenhos que eu mais me divirto assistindo de todos, assim. E ultimamente eu tenho gostado cada vez mais do universo da animação japonesa. Eu nunca fui do anime nem do mangá, mas eu comecei há uns anos já, talvez uns 3 ou 4 anos, me aprofundar. Também foi um movimento que começou com o Kiss. E eu fiquei embasbacado, porque é um nível de sofisticação que é praticado, tanto tecnicamente, mas quanto de profundidade de história, que não tem como se apaixonar, sabe? Desde obras mais de cultura pop mesmo, como, sei lá, One Punch Man, ou Boku no Hero, que eu estou assistindo com os meus filhos, né? Que, meu, eu tô apaixonado, porque a gente vê toda a mitologia heróica do Ocidente, né? Que a gente tem Marvel, que é o anti-herói, comprometido com uma realidade mais parecida com a nossa, e o mito dos deuses, que é da DC, sabe? Então a gente está acostumado a ver só essas duas abordagens. Quando eu fui ver o Boku no Hero, né, o My Hero Academia, é uma abordagem tão diferente de superpoderes, sabe? É o Heroes com X-Men misturado com novos Titãs, misturado com os novos mutantes, mas de um jeito com um olhar bem diferente, até porque culturalmente o Oriente é bem diferente da gente no trato do dia a dia, assim, sabe? E também comecei a ler muita coisa, muito mangá que eu nunca li na vida, né? Então, agora eu estou terminando uma série que chama Boa Noite Pum Pum, que são sete capítulos, que é um soco no peito, é impressionante. Eu acho que eu nunca imaginei que eu fosse tão impactado por um conteúdo do jeito que eu estou sendo. E olha que eu nem me relaciono com aquele personagem. Aquela jornada daquele personagem é diametralmente oposta ao como foi a minha vida, tudo mais. Mas aquilo te pega de um jeito que é impressionante, né? Dentro de mangá também tem o Game Pés Descalços, que eu acho que foi relançado agora, não sei se foi pela Conrad, mas foi lançado em 10 volumes grandões também, que contam uma história autobiográfica de um personagem que esteve em Hiroshima quando a bomba caiu, sabe? E até por ter raiz japonesa, meu, aquilo lá eu leio e choro litros e litros e litros e litros, né? E, meu, infinitas outras obras, né? Que nem eu sempre fui muito fã de Harry Potter, sabe? Eu achei que o universo construído pela J.K. Rowling foi um universo fantástico de tirar o chapéu, mas fica contaminado pelo crescente movimento anti-trans, né? Que ela vem tendo. E não é só uma desinformação, sabe? Ela está sendo ativista contra isso, daí acaba que os personagens que a gente ama, eles perdem um pouco do brilho também, né? Que mais? Tem o Will Eisner, que é acho que é a principal referência artística para mim, como referência de carreira também, né? Não só toda a fase de Spirit, mas tudo que ele construiu nessa transição entre literatura e HQs com as graphic novel. Aí eu curto muito literatura também. Gabriel Garcia Marques, agora eu estou lendo Dostoiévski, né? Ganhei da minha sogra em um livrinho, meu, e tô pirando também, é um negócio inacreditável. E o que é legal de você se relacionar com arte, não só cultura pop, mas cultura em geral, a gente está falando das referências, né? Isso. Então, eu gosto muito de obras de quadrinhos que elas tentam não só retratar a realidade, mas elas viraram um veículo histórico de informação, né? Então, sei lá, a Marjane Satrapi, do Persépolis, não só a obra Persépolis é uma coisa impressionante, como a obra Maus é impressionante também, do Art Spiegelman, né? Mas olha só o peso de registro que isso tem, sabe? E não é que tipo precisa ser um tema super sério, algo extremamente pesado, mas
como um registro histórico que você pega e você conta uma história tão bem amarrada dentro de um veículo tão interessante quanto quadrinhos, e você ainda consegue fazer um grito para ser ouvido, putz, você conecta todas as pontinhas, né? E se a gente ficar aqui falando de referência, a gente vai longe, mais longe, mais longe, mais longe. Bom, mas é isso. Para finalizar, eu queria fazer uma pergunta específica. Eu queria saber qual recado você gostaria de deixar para as pessoas frente a esse momento que a gente está passando, enfim. O que você gostaria de dizer para as pessoas? Porque as coisas estão piorando, tem bastante gente sem esperança, e esses conteúdos que as pessoas vêm consumindo, né, enfim, na internet, são coisas que ajudam. Então, eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer para as pessoas que forem assistir essa entrevista nesse momento. Eu queria dividir em dois públicos, mais ou menos, assim. Eu acho que, primeiro, para a galera que está construindo conteúdo de entretenimento, sabe? Seja alguém que esteja em animação, ou em games, ou em cinema, ou em quadrinhos, ou literatura, ou comunicadores que estão produzindo conteúdo para a internet, ou para YouTube, para redes sociais, que sempre tem uma responsabilidade enorme em cima do que está sendo comunicado, sabe? Então, eu sempre falo aqui com o pessoal que quando eu vou e escrevo uma linha de diálogo que vá ser dito por um personagem, a gente nunca sabe aonde essa mensagem vai chegar, sabe? Então, o que eu gosto de dizer, que se a gente tem a responsa e a gente tem a possibilidade de fazer do mundo um lugar melhor ou um lugar pior, por que a nossa escolha não pode ser sempre para a gente quebrar preconceitos estruturais do que ajudar a consolidar sofrimentos artificiais, sabe? Então, sempre pensar, vamos ajudar a fazer do mundo, e não é super poliânico, assim, não é hippie. É uma coisa que é muito pragmática. Quem está trabalhando com construção de conteúdo, ainda mais nesse mundo em que o entretenimento ele está em todos os lugares, a gente carrega uma tela no bolso com um conteúdo, um arquivo infinito de conteúdo, sabe? Isso está muito perto das pessoas. Se a gente puder levar uma mensagem, que às vezes não é uma mensagem de positividade, mas é uma mensagem que ela é crua o suficiente para ela quebrar esse preconceito estrutural, por que não fazer isso, sabe? Porque porque cada um de nós, a gente não virar pequenos ativistas dentro de lutas que a gente escolhe cuidadosamente, mas sempre com um olhar de inclusão, né? Então, isso é algo que eu sempre gosto de falar para todo mundo que está pensando em entrar no mercado, que já está no mercado, que eu acho que faz parte de uma resposta. Que a gente pode querer escolher lutas que elas não sejam as melhores, ou a gente pode eventualmente ter um perfil ideológico ou uma mensagem que talvez não seja a mais legal no momento, mas a gente nunca pode tratar com displicência. Sim. Porque a mensagem entra, talvez não entre para as milhares de pessoas, milhões de pessoas, mas você alcança a audiência, sabe? Às vezes é uma pessoa, às vezes 10 pessoas, às vezes 20 pessoas. E eu sempre digo que eu era um japonesinho pequeno, apanhei pra caramba na escola, sabe? Quando eu tinha meus dentes de leite, acho que eu tinha uns 2, 3 anos, eu caí de cara na guia, eu perdi todos os meus dentes da frente. Então, até meus dentes permanentes nascerem, o pessoal me chamava de milho podre, sabe? Meu nome é Bruno Chigueiro, a galera me chamava de Chiqueiro. Então, eu briguei a minha escola, a educação infantil foi uma briga de ponta a ponta. E eu lembro de um ponto de virada que foi muito legal, que foi quando eu assisti o Goonies a primeira vez, o filme do Richard Donner, né? E o que era muito legal? Primeiro, que era uma galera que não tinha tanta grana e estava sendo despejada de casa. E era um núcleo de, entre aspas, perdedores. Eram os desencaixados, sabe? E eu sempre me considerei um desencaixado. E lá dentro desse grupo, tinha um personagem oriental, né? Que era o Dado, né? Ou Data em inglês, que ele era um japonesinho que vivia no sobretudo e ele construía invenções tal, e ele lutava com os vilões tal. E eu tive um grau de identificação com aquele personagem, até por ele ser um oriental como eu era também, que aquilo foi um ponto de virada na minha vida. Não que assim, putz, a partir dali tudo começou a funcionar, não, mas eu falei, caramba, se fizeram um filme sobre um molequinho que é tão parecido comigo, é porque
pessoas que nem eu têm voz também, né? Uhum. E para mim foi super legal. É um lance de representatividade. Por isso que é tão importante a Sim. gente ver o Miles Morales, que é negro, que é um super-herói super bacana, sabe? E ele encarnar o manto do Homem-Aranha. Por isso que é tão legal a Uhum. gente ter cada vez mais representatividade LGBT, mais representatividade das mulheres e meninas também, né? Ou como o Donas da Rua, que é um projeto que a gente tem lá Uhum. na Turma da Mônica. A responsa é grande e a gente tem a faca e o queijo na mão no sentido de poder realmente ajudar a levar mensagens que acolham e não mensagens Uhum. que separem, né? E para a galera em geral, né, que é a galera que curte cultura pop ou que eventualmente vai querer trabalhar com arte, meu, é estudar pra caramba, né? É o que eu falo, se você quer trabalhar com desenho, saiba que todos nós, que somos pessoas humanas, né, seres humanos, todo mundo desenhava. Até os 4, 5 anos de idade, todo mundo, sem exceção, desenhava. O que eu digo, eu estou com 40 anos, eu só não parei. Então, eu estou melhorando o meu desenho há 35 a 40 anos, Sim. sabe? Então, é continuar aí treinando e ir atrás, achar pedaços do seu conjunto de habilidades para você treinar, preencher algumas lacunas, ter uma visão geral dos fundamentos, porque isso é bem interessante na hora que você for trabalhar, na hora que você quiser transformar isso num ofício de verdade, mas também com o mesmo olhar de que tem chance para todos os níveis de habilidade e para todos os tipos de especificidade. A gente pode mirar na montanha mais alta, você vai mirar aí no Neil Gaiman, na Sofia Coppola, vai mirar em grandes expoentes, mas só que entender que se você não chegar nesses poucos postos, que a gente está falando, sei lá, de 1.000, 2.000 postos para 8 bilhões de pessoas, tem toda uma cauda longa de lugares legais, postos legais e coisas que são legais para se trabalhar dentro da economia criativa, né? E a Uhum. economia criativa gera riqueza e a gente tentar ir montando polos regionais, sabe? Para a gente conseguir trabalhar perto da família, para a gente não precisar ir para longe, para não precisar sair de outro país e saber que mesmo que precise, agora a internet está sempre ao alcance da mão, né? Então, Sim. no final vamos todo mundo ter um olhar inclusivo e um olhar mais bacaninha que com certeza Uhum. o mundo vai. A gente está tendo a oportunidade de ver um mundo transacional, né? A gente está no momento de Uhum. transicional, e a gente vai ter um tempo nesse mundo pós-pandemia e a gente vai ser responsável pelo que a gente vai fazer dele, sabe? Então, Uhum. que eu digo, quanto mais inclusivo e quanto mais acolhedor, do meu ponto de vista, é o mundo melhor, né? Sim. Concordo totalmente com você todo esse seu ponto de vista, tudo isso que você falou. E é isso, eu queria te agradecer por ter dado essa entrevista para a gente, foi muito legal saber um pouquinho do seu trabalho, saber um pouquinho de como as coisas funcionam lá na Maurício de Souza, enfim, saber um pouquinho também o que você gosta em relação à cultura pop e o que você pensa sobre o mundo na situação atual. Foi muito bacana mesmo, muito obrigado por ter topado essa entrevista. E é isso. Eu que agradeço muito o convite aí. Queria mandar um alô aqui para a galera toda aqui de casa, né? Que eu falo que eu preciso que a pandemia acabe para entrar em isolamento social, né? Porque nós moramos em praticamente 6 pessoas, mas sempre tem Uhum. 7, 8 pessoas aqui, né? E também lá para as equipes lá, né? A galera da Juca, que é uma das equipes de design, que é o Mojica que cuida, a galera da Alfredo, que é o Team El que cuida também da equipe, para a galera do núcleo, galera do planejamento estratégico aí, Cláudio, Diogo. Mandar um beijão para todo mundo e seguimos. É isso, valeu.